Unidade 3, Trigonometria. Aula 25.2, conteúdo: fórmulas importantes da trigonometria. Aplicações: questões contextualizadas. Habilidade: resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Muito bem, hoje estamos tendo uma aula especial para vocês lembrarem dos principais fundamentos da trigonometria. O professor Emerson apresentou para vocês alguns. Nós vamos fazer agora uma breve revisão e em seguida apresentaremos outros fundamentos importantes da trigonometria. Lei dos cossenos. Nós vimos nas últimas aulas que temos duas leis, as leis do seno e a lei dos cossenos. Professor Carlos, qual é a diferença dessas duas leis? Na lei dos senos, você precisa ter dois ângulos e um lado para determinar um outro lado. Então, observe o seguinte. Na lei dos senos, você tem dois ângulos em um lado para determinar a medida de outro lado. Então, observe, na lei dos senos, você tem dois ângulos em um lado para determinar a medida de outro lado. Isso é a lei dos senos. Agora, na lei dos cossenos, você tem dois lados e um ângulo. É o contrário. Dos cossenos, você tem dois lados e um ângulo para determinar a medida de outro lado. Então, resumindo, lei dos senos e cossenos. Lados. Um lado, ângulos. Ângulos. Lei dos senos. Você tem um lado e dois ângulos. Lei do cosseno tem dois lados e um ângulo. Para determinar o outro lado. O outro lado. Tudo bem? Então, lei dos senos. São dados dois lados e um ângulo.
São dados um lado e dois ângulos para determinar o outro lado. Lei dos cossenos, você tem dois lados dados e um ângulo, e vai calcular o outro lado. Muito bem. Vamos agora ao desafio do dia. Desafio do dia. As fórmulas trigonométricas podem resolver problemas do nosso dia a dia, como, por exemplo, a altura de uma árvore. Que fórmula você usaria para resolver este problema? Pense um pouco, nós voltamos já. Muito bem. Agora que vocês pensaram um pouco, vamos continuar a nossa aula com as principais fórmulas da trigonometria. A altura de uma árvore pode ser determinada por várias fórmulas matemáticas. Naturalmente, a escolha da fórmula ideal irá depender das informações ou dados que vocês têm sobre o problema. No nosso desafio, nós iremos usar o seno. Por que, professor Carlos? Observe. Vamos ver o exemplo. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um quadradinho que diz que é 90 graus. A ponta desse quadrado está apontando para a hipotenusa. Em relação ao ângulo de 30, isso aqui é o cateto oposto. Então, observem. Que fórmula usa cateto oposto e hipotenusa? Vamos ver aqui algumas fórmulas. A tangente é cateto oposto, cateto adjacente. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Ora, nós temos o quê? Nós temos o ângulo 30, temos o cateto oposto e temos a hipotenusa. Então, cateto oposto e hipotenusa, temos que usar o seno. Então, vamos lá. O seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 é igual a meio. 1 sobre 2. O cateto oposto é a altura da árvore. A altura da árvore. E a hipotenusa é 24 metros. Então, passando 24 está embaixo, passa para cima, multiplicando. Então, você tem que a altura da árvore vai ser 24 vezes 1 sobre 2
vai ser 12 metros. Tá? Muito bem. Vejam agora a seguir essa resolução na cartela. Então, em relação ao exemplo, nós temos, deixa eu voltar aqui, pegar essa então você tem aqui o desenho, ó. Então temos aqui o seno, que é a hipotenusa, e o cateto oposto. Ora, quem é o cateto oposto? É a altura da árvore, né? Então, o seno de 30 vai ser a altura da árvore sobre a hipotenusa. Seno de 30 é 1 sobre 2. A hipotenusa vale 24, né? A hipotenusa vale 24. Então você tem o seno e meio, tudo isso aqui é isso aqui. Então você passa 24 multiplicando. Então você vai ter que a resposta é 24 metros. Muito bem. Vamos ver agora um segundo exemplo. Exemplo 2. O que nós temos aqui? Nós temos um exemplo que não vamos resolver nem por seno, nem por cosseno, nem pela tangente. Por que, professor Carlos? Porque para você resolver pelo seno, pelo cosseno ou pela tangente, você precisa ter o ângulo. Aqui ele não fala no ângulo.
O que é que você tem aqui? Você tem um muro com altura de 1,5 m. Esse muro forma um ângulo de 90 graus com a terra, né? com o piso, com o solo. E no instante que os raios solares, né, vamos dizer assim, estão sobre a árvore, e esses dias tem sido muito forte, né? Você tem a sombra do muro, né, da parede sobre o solo, e também a sombra da árvore sobre o solo. Ora, o que é que vocês estão pensando? Como é que vocês vão resolver se você não tem ângulo? Como é que você vai resolver com seno tangente se você não tem ângulo? Tem uma pessoa que resolveu um problema semelhante a esse usando essa relação para descobrir a altura de uma pirâmide. Vocês estão lembrados quem foi essa pessoa? Você já ouviu falar em Tales de Mileto? Isso mesmo. Tales de Mileto foi um matemático que o faraó o desafiou a descobrir a altura da pirâmide. Então, ele descobriu uma relação entre figuras semelhantes e essa relação, através dessa relação, ele pôde determinar essa altura. Vou fazer um negócio aqui. Vamos lá. Vamos aqui para baixo para resolver essa questão. Muito bem. O que é que nós temos aqui? Nós temos um muro que, se você observar direitinho, ele faz uma sombra de 2 metros. Então, você vai fazer essa relação. Um e meio sobre 2 é a altura da árvore sobre 16. Então, você tem aqui a altura do muro e tem aqui o cálculo. Repare, você tem um triângulo aqui dentro, você tem um triângulo aqui, ó,
tem um triângulo aqui. Nessa área que eu vou mostrar para vocês. Toda essa área aqui, você tem um triângulo. Então, esse triângulo, você tem 1,5 metro sobre 2. Na realidade, como é feito esse cálculo? Bora lá, vamos ver aqui melhor para você entender. Qual é essa relação que nós estamos fazendo? A relação é a seguinte: a altura, vou colocar aqui parede, a altura da parede sobre a sombra da parede é a altura da árvore sobre a sombra da árvore. Então, essa é a relação. Ora, a altura da parede é 1,5 metro. A sombra da parede é 2. A sombra da árvore é 16. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, está aqui é a sombra da árvore. Isso aqui, ó, é a sombra da árvore. Então você tem que a altura da parede está para a sombra da parede, assim como a altura da árvore está para a sombra da árvore. Então você joga esse 16 para cá, multiplicando. Então você vai ter que a altura da árvore vai ser igual a 1,5 que multiplica o 16. O resultado divide por 2. Olha lá. 1 vezes 16, 16. A metade de 16 é 8. Então, 8 mais 16 é 24. Então, a resposta vai ser 24 dividido por 2 vai dar 12 metros. Vamos ver agora essa solução através da cartela. Observe. Usando o teorema de Tales, a altura da parede sobre a sombra da parede é igual à altura da árvore sobre a sombra da árvore. Não é? Em outras palavras, ele aqui está cruzando, né? Ele está multiplicando assim, ó. 2 vezes H, 1,5 vezes 16. Então, 2H é igual a 24, porque 24 é justamente o resultado
Tá? Então você passa o 2 para cá. Vamos jogar isso aqui um pouquinho para cima. Muito bem. Vamos agora ver um terceiro exemplo. O engenheiro florestal está realizando medições de árvores nativas numa área de proteção ambiental, APA. Considerando que sua altura é de 1,78 m, determine a altura da árvore. Observação: o uso da fórmula da tangente, de acordo com os dados do problema, também poderá ser empregado. Na resolução. Então, vamos lá. Nós temos aqui, o engenheiro tem 1,78 m. Está aqui o engenheiro, tentando achar a solução. Então você tem o que aí? Vamos lá, você tem ângulo. Ora, se você tem ângulo, você pode usar seno, cosseno ou tangente. Para usar o seno ou para usar o cosseno, você tem que ter a hipotenusa. Você não tem a hipotenusa aqui. Já fica um pouco mais complicado. Ora, se eu tenho seno, cosseno e tangente, e o seno e o cosseno dependem dos dados da hipotenusa, eu não tenho. Mas eu posso achar. Eu posso achar a hipotenusa. Porque a hipotenusa seria no caso, eu poderia descobrir a hipotenusa usando o cosseno. Mas eu não estou atrás da hipotenusa, eu estou atrás da altura. Então a melhor opção que você tem é usar a tangente. Então vamos lá. Tangente é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 45 graus. O oposto é a altura da árvore e o adjacente são 12 metros. Tangente de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ô, professor Carlos, presta atenção. Raiz de 2 sobre 2 é o seno de 45 e o cosseno de 45, que vai dar a tangente, que é 1. Muito bem. Então, qual é a altura da árvore? Eu vou passar para cá o 12 multiplicando 1. Então, a altura da árvore, 12 vezes 1, vai ser 12 metros. Muito bem, vamos ver agora em seguida a resolução desse problema através da tangente. Então você tem aqui, olha, tangente de 45, cateto oposto, cateto adjacente, tangente de 45
vai ser 1 né? O cateto oposto é H1 e o cateto adjacente é o 12. Então, você já passa para cá multiplicando, ó. Então, a altura da árvore será H1 mais H2, porque é a altura do engenheiro, né? Vamos lá. Então vocês têm aqui, ó, que a altura da árvore vai ser igual a 13 metros, né? Então, deixa eu mostrar aqui para você. Aqui, no caso, a altura do engenheiro. Pois bem, vamos fazer a correção do nosso desafio agora. O primeiro desafio da aula de hoje fala a respeito do que é o teodolito, né? Muito utilizado na engenharia, né? O topógrafo realiza medições em terrenos de formas e contornos e elevações variadas. Certamente você já observou um topógrafo empregando um teodolito nessas medições. Você sabe como funciona um teodolito? Muito bem. O teodolito é um equipamento, uma ferramenta para aferir ângulos a lugares não acessíveis. Então, você pretende determinar a abertura angular em uma determinada situação na qual você não pode se deslocar até lá. E com o auxílio dessa ferramenta, você tem condições, né, de determinar a medida desse ângulo. Uma curiosidade é que esse instrumento ele foi sendo aprimorado ao longo dos tempos. Os fenícios, sumérios, os egípcios, eles já utilizavam desse instrumento para as construções em suas civilizações, né? Tanto é a prova que até hoje nós temos evidências do uso do mesmo, que são as pirâmides, as famosas pirâmides do Egito, que foram utilizadas, né, que foram construídas com o auxílio do teodolito. Então, para isso que ele serve, para se determinar medidas angulares a lugares em que você não tem acesso. Professor Carlos. Obrigado, professor Emerson. Muito bem, cartela no ar. Vamos resolver agora o desafio do dia. Observe. As fórmulas trigonométricas podem resolver problemas do nosso dia a dia, como, por exemplo, a altura de uma árvore. Que fórmula você usaria para resolver este problema? Muito bem, vamos lá. Então, aqui você tem uma árvore. Você quer saber a altura da árvore e você tem o que aqui? Você tem justamente um ângulo de 90 graus entre a árvore e o solo. Bom, quais são as fórmulas que nós temos? Nós temos que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Temos o cosseno, que é o cateto adjacente. Adjacente é aquele que está junto ao lado do ângulo, né? Sobre a hipotenusa. E temos a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente.
O que é que nós temos aqui? Vamos analisar. Nós temos um ângulo, o oposto dele é o cateto oposto, né? Então, H o H é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Temos um quadradinho de 90 graus e essa pontinha dele está apontando para a hipotenusa. A hipotenusa é 24 metros. Então, hipotenusa e cateto oposto. Hipotenusa e cateto oposto é seno. Então, vamos resolver aqui. O seno de 30 é o cateto oposto, que é a altura da árvore, sobre a hipotenusa, que é 24. O seno de 30 é 1 sobre 2. A altura da árvore sobre 24. Ora, a altura da árvore vai ser 24 vezes 1 sobre 2, que é igual a 12 metros. Muito bem. Dessa parte, o nosso desafio do dia e a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tirado suas dúvidas. Sem mais, desejamos a todos uma excelente tarde. Até a próxima segunda-feira com a nossa revisão e avaliação. Aproveitem o feriado, estudem bastante e até lá. Descanse um pouquinho também, tá? Então, até segunda.